Sob os holofotes de Hollywood, tudo parece perfeito. Cada movimento é calculado, cada sorriso treinado, cada gesto planejado para gerar admiração. Milhões de pessoas em todo o mundo veem essas estrelas como ídolos, como a personificação do sucesso, beleza e poder. Mas o que acontece quando as câmeras se apagam, quando os aplausos cessam e só resta a pessoa por trás do mito? É exatamente aí que começa outra história, uma história que Hollywood reluta em contar. Porque a fama não é um presente sem preço. Quanto mais alto se sobe, mais rarefeito fica o ar. Nos bastidores, escondem-se egos, compulsão por controle, exaustão emocional e traços de caráter que levam colegas ao desespero. Algumas estrelas perdem o contato com a realidade com o sucesso, outras acreditam ser intocáveis. O que antes era carisma, vira arrogância. O que antes era autenticidade, de repente parece ofensivo e frio. E ícones admirados se tornam pessoas que, na vida real, são quase insuportáveis. Neste vídeo lançamos um olhar implacável por trás da fachada da fábrica de sonhos. 7 das mais conhecidas estrelas de Hollywood, amadas por milhões, celebradas na Europa e em todo o mundo, mostram um lado que muitos prefeririam esquecer. Suas histórias não são fofocas, mas sim avisos sobre o que pode acontecer quando poder, fama e ego saem do controle. Fique conosco, porque quanto mais alto subimos, mais escuras as sombras ficam. 1. Tom Cruise. Tom Cruise é considerado há décadas um dos maiores ícones de Hollywood. Para o público europeu, ele personifica o herói de ação perfeito, disciplinado, ambicioso e aparentemente inesgotável. Mas por trás dessa imagem de profissional eterno, esconde-se um homem cuja necessidade de controle se tornou insuportável para muitos. No set, Cruise é conhecido por tomar todas as decisões para si e não tolerar objeções. Seu perfeccionismo, que impressiona na tela, muitas vezes se transforma em dominância e pressão nos bastidores. Sua postura intransigente em relação à cientologia, em particular, prejudicou sua imagem de forma duradoura. Entrevistas em que ele descartava críticas médicas e se apresentava como moralmente superior fizeram o ídolo outrora simpático parecer frio e inacessível. Privadamente, essa compulsão por controle também se manifestou claramente, especialmente na separação de Katie Holmes, que muitos interpretaram como uma fuga silenciosa. Tom Cruise continua sendo um superastro global, mas sua história mostra que o controle absoluto pode isolar até os mais poderosos. 2. Julia Roberts. Julia Roberts foi por muito tempo o coração radiante de Hollywood. Seu sorriso virou marca, seu charme, uma promessa de leveza e romance. Mas durante as filmagens de Hook em 1991, um lado completamente diferente se revelou. Crises pessoais, pressão emocional e o constante foco da mídia transformaram a aclamada atriz em uma colega difícil. No set, ela se retraía, reagia irritada e afetava o clima de tal forma que o próprio diretor Steven Spielberg mais tarde falou de uma das experiências mais difíceis de sua carreira. O apelido de Tinkerbell, Fada Azeda, circulava nos bastidores e substituiu a imagem da princesa intocável de Hollywood. Anos depois, Roberts admitiu que estava dilacerada por dentro na época e que sua dureza vinha da sobrecarga. Sua história mostra como até a pessoa mais carismática pode desmoronar sob o peso da fama e da dor pessoal. 3. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence foi por muito tempo considerada o antítese da diva perfeita de Hollywood. Natural, direta e aparentemente livre de qualquer máscara, ela se tornou a queridinha do público europeu. Suas aparições espontâneas no tapete vermelho e suas respostas sem filtro em entrevistas transmitiam a sensação de que ela era uma de nós. Mas essa mesma honestidade começou com o tempo a se voltar contra ela. Com o aumento da fama, cresceu também a pressão de estar constantemente acessível e de bom humor. Em eventos, Lawrence parecia com mais frequência irritada, fazia comentários ácidos e mostrava pouca paciência com fãs e jornalistas. O que antes era celebrado como uma autenticidade refrescante, agora parecia arrogância para muitos. A linha entre honestidade e grosseria ficava cada vez mais tênue. Mais tarde, a atriz falou abertamente sobre sua exaustão. Ela sentia-se como um objeto, constantemente observada, avaliada e tocada.
Sua história mostra como Hollywood lida impiedosamente com aqueles que tentam ser autênticos. Jennifer Lawrence não se tornou difícil por causa de um papel, mas porque ela desmoronou sob a expectativa de ser sempre perfeitamente humana. 4. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow foi por muito tempo o símbolo da elegância e do glamour impecável de Hollywood. Vencedora do Oscar, ícone de estilo, aparentemente inatacável, mas por trás da fachada perfeita, desenvolveu-se uma imagem que muitos consideram fria, distante e alheia à realidade. Com sua marca de estilo de vida Goop, ela transformou sua visão de mundo pessoal em um negócio multibilionário e, ao mesmo tempo, desencadeou uma onda de críticas. Dicas de bem-estar excêntricas, dietas extremas e produtos acessíveis apenas a uma elite privilegiada a tornaram a figura simbólica de um estilo de vida de luxo sem pé no chão. Declarações como a comparação da maternidade sob os holofotes com um emprego normal a afastaram definitivamente de muitas pessoas. Ex-funcionários a descreveram como distante e controladora, uma mulher que exige perfeição, mas permite pouca proximidade. Gwyneth Paltrow hoje representa menos calor humano e mais privilégio. Sua história mostra como a auto-otimização pode rapidamente se transformar em arrogância, quando o sucesso substitui a visão da realidade. 5. Edward Norton. Edward Norton é considerado um dos atores mais talentosos de sua geração. Seus papéis são intensos, precisos e muitas vezes merecedores de prêmios, mas essa mesma exigência extrema o tornou uma figura difícil nos bastidores. No set, Norton é conhecido por reescrever roteiros, contradizer diretores e exigir controle criativo, mesmo que para isso tenha que ultrapassar limites. Para alguns, ele é um artista intransigente. Para outros, um perfeccionista que impossibilita a colaboração. Sua saída da Marvel após O Incrível Hulk foi explicada com uma única frase: procurava-se alguém que fosse mais colaborativo. Anos depois, o próprio Norton admitiu que a fama pode distorcer o ego. Seu talento permaneceu inquestionável, mas sua reputação mostrou que mesmo a genialidade tem seu preço em Hollywood. 6. Spike Lee. Spike Lee não é um diretor que quer agradar. Ele filma verdades incômodas e se comporta de forma igualmente intransigente fora das câmeras. Em discussões, ele interrompe perguntas se não gostar delas. Em cerimônias de premiação, ele mostra abertamente sua insatisfação. Sua saída furiosa no Oscar de 2019 se tornou o símbolo de um homem que despreza a neutralidade. Colegas o descrevem como brilhante, mas impaciente. Ele exige paixão absoluta e não tolera mediocridade. Para alguns, isso é arrogância, para outros, integridade. Spike Lee permanece uma figura polarizadora, admirado por sua coragem, temido por sua franqueza. Em uma indústria da polidez, ele é quem deliberadamente confronta. 7. Charlie Sheen. Charlie Sheen tinha tudo o que Hollywood sonha: fama, riqueza e o status da estrela de TV mais bem paga de sua época. Através de Two and a Half Men, ele se tornou mundialmente conhecido, também pelo público europeu. Mas o que começou como um charme rebelde, rapidamente se transformou em uma autodestruição pública. Excessos de drogas, declarações bizarras e insultos abertos contra produtores transformaram sua vida privada em um espetáculo contínuo. Sheen parecia até desfrutar de sua própria queda por um tempo. Contratos foram desfeitos, amizades se romperam e seu círculo de convivência não conseguia mais acompanhá-lo. Somente anos depois ele demonstrou arrependimento e falou abertamente sobre vergonha e perda de controle. Sua história é menos um escândalo e mais um aviso. Charlie Sheen se tornou o símbolo de como a fama sem limites pode engolir completamente uma pessoa. Hollywood vende sonhos, rostos perfeitos, carreiras perfeitas, vidas perfeitas. Mas as histórias dessas 7 estrelas mostram uma verdade diferente. A fama amplifica tudo. Talento assim como ego, força assim como fraqueza. O que o público admira pode se tornar um fardo nos bastidores, para colegas, para famílias e muitas vezes para as próprias estrelas. Essas pessoas não se tornaram difíceis da noite para o dia, elas foram moldadas pela pressão das expectativas, pelo poder e pela ilusão de serem intocáveis. Algumas perderam o contato com a realidade, outras lutaram contra a exaustão, controle ou vazio interior. Suas histórias nos lembram que a celebridade não é um escudo,
mas muitas vezes uma lente de aumento que expõe impiedosamente cada traço de caráter. No final resta uma pergunta incômoda: agiríamos de forma diferente nas mesmas condições? Ou Hollywood é apenas um espelho que mostra o quão frágil o ser humano se torna quando o aplauso se torna mais importante que a proximidade? Talvez seja exatamente aí que reside a verdadeira tragédia da fama.